Às vezes, a gente fica mais religioso do que espiritual. E a gente acabou de cantar aqui: os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sabe, às vezes a gente não se dá conta de que os olhos de Deus são os nossos. E às vezes você está esperando fechar os olhos e ver os olhos de Deus olhando para você. E não. Você tem que abrir os olhos para ver os olhos do seu irmão olhando para você. Porque essa é a forma que Deus encontrou de olhar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se você vendo o seu irmão, ele foi invisível para você, não tem jeito de você falar que ama a Deus. E sabe, irmão, nós estamos ficando invisíveis uns para os outros. Eu assumi um propósito. Não tem caixa de supermercado, zelador de banheiro, motorista de Uber. Não tem mais ninguém que passa pela minha vida que eu aceito que ele seja o quê? Invisível. Esses dias eu estava numa fila de self-service, de restaurante. E tinha um jovem de menos de 30 anos conversando a maior altura com fone de ouvido. Na minha época, quando eu era bem jovem, se alguém estivesse falando daquela altura, nós internava ele. Porque ele estava falando sozinho. Mas agora não. A loucura ficou legalizada. Aí, ele estava lá conversando, uma altura. Ele estava na mesa conversando. Todo mundo no restaurante lá, ele conversando na mesa. Ele levantou da mesa. Ele foi para a fila, continuou conversando na minha frente. Aí, a menina atendendo ele, pagando e fazendo troco, e ele conversando, ele não falava com ela. Eu fiquei olhando aquilo, e eu e a moça começamos assim a olhar um para o outro e achar aquilo interessante. Aí ele fez tudo e foi embora conversando alto com quem ele estava. Aí a moça do caixa veio para mim e falou assim: esquisito, né? Falei: demais. Ela falou assim para mim: parece que a gente é invisível, né? A gente não está percebendo. Nós não estamos percebendo. E aí a primeira carta de João, João diz assim: aquilo que eu vi, aquilo que eu toquei, aquilo que eu cheirei, aquilo que eu experimentei, foi tudo por causa da comunhão. Não foi para que eu visse os olhos de Deus sobre mim. Foi para que eu fosse o olhar de Deus para alguém. Amém? Esses dias eu estava falando assim: a multidão apertando Jesus. A multidão, nós estamos perdendo essa sensibilidade. Uma multidão apertando Jesus, ele vira e fala assim: alguém me tocou. Eu estava falando exatamente sobre isso, que o maior órgão do corpo humano é a pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. E a pele é só para garantir a nossa sensibilidade. A pele é para você pôr a mão e falar assim: tem alguma coisa no ser que não está funcionando. Amém, irmão? Aí eu fui colocar lá que nós estamos perdendo a nossa sensibilidade, porque Jesus falou assim, que ele me tocou. Aí uma irmã muito sincera falou assim, pôs lá assim: o Paulo Júnior, mas você está falando da pele, Jesus tocou, mas a mulher tocou a pele de Jesus ou a veste? Vou ver, rapaz. Onde nós chegamos? O apuro. É minha filha. Quase que eu fiz uma brincadeira com ela. E se ela tivesse tocado o manto dele pendurado no cabide? Era a mesma coisa? Não, amados. Ele só sentiu porque ele tocou o manto e tocou a pele. Tocou ele.
E às vezes nosso manto está tão grosso que a gente acha que só tocar o manto é suficiente. E às vezes seu filho está tocando a roupa que você comprou para ele, mas não está mais tocando a sua pele. Às vezes seu filho está comprando a comida que você comprou para ele, mas não está tocando a mão que entregou. Cuidado. Porque às vezes ele tocou a roupa, mas já não toca mais a pele. Às vezes eu estou lá igual o cara, pagando contas de comida para pessoas o quê? Invisíveis. É só um problema a ser resolvido. Amém? Cuidado. Para o seu filho não está tocando o livro de escola, a matrícula que você fez para ele, mas não está tocando mais você. É isso aí. Amém? Glória a Deus. Chamar uma amiga aqui que vai cantar para nós. É, menina. Com vocês, Débora, a filha do meu amigo Zé João. Zé João, né? É. Aqui no Goiás, fala assim: a cara do pai dela, cuspida e escarrada. Mas isso é errado, porque lá o ditado original era esculpido em Carrara. Mas como a gente gosta de simplificar, aqui para nós ficou cuspido e escarrado. Mas como você não é cuspe nem escarro, você é para nós aqui a cara do Zé João, esculpida em Carrara. Mármore Carrara, você é uma joia entre nós. Obrigada. Viu? Uma alegria, um privilégio tocar você e tocar seu pai e tocar a nossa história. E até uma música que quer cantar e dar um testemunho junto. Se você quiser saber a nossa história com a Débora, vai lá no nosso Instagram. Pensei que você ia contar, ué. Vai lá não, vai lá, não, porque já foi contado, fica gravado. É bom que você tem que assistir as duas reuniões. Aí o povo assiste essa e você assiste a outra, tá bom? Vai lá. Amém. Aleluia. Como um rio amazonense, né? A Débora representando o início de tudo. Depois você olha lá, assiste, você vai ver o testemunho do Paulo Júnior em relação ao pai da Débora. O início de tudo, o primeiro barco da Missão Amazonas. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora é um testemunho. Amém? E a gente canta muito essa canção aqui na casa do Paulo César Baruch. E a Débora vai nos acompanhar agora. Sentado como você está, cante com a gente. Amém? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Cante conosco. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra. Vamos cantar essa segunda estrofe. O som da tua palavra
nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Erga sua voz e cante. Há um lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, Reunidos nele, nosso encontro é casa. A igreja, há lugar na casa. Ministra ao Senhor. há perdão na casa. Quando Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Bem forte, todo mundo. De Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Aleluia, amém. Nosso encontro é a casa do nosso Pai. Você pode se sentar, que Deus te abençoe. Eu queria aproveitar a oportunidade. O tio Júnior contou a história de como iniciou, né, a parceria com a igreja e o barco que Deus deu através da Igreja Sal da Terra para a gente, lá em Manaus. Nós passamos por muitas tempestades. Teve uma que me marcou profundamente. Eu tinha uns 8, 9 anos e todos fomos de colete para andar debaixo do barco. E só quem ficou em cima foi o papai e o tio Rai, que é o comandante até hoje. Rapaz, o barco quebrou, o motor quebrou, uma outra situação, e nós estávamos assim, literalmente ao léu, né? O negócio vinha e voltava, e aí papai, um homem de fé, como sempre foi, orando, ajudando o tio Rai ali no barco, e eu estou aqui hoje para contar essa história, que independente se teu barco está confuso, o mar está revolto, a tempestade parece que não cessa, o vento está maluco, está medonho, como a gente chama lá no norte, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tu pode estar passando por uma tempestade no deserto, como foi falado, vai ser falado hoje, mas se tu está com Cristo, é isso que nos une a Cristo, não tem outra coisa. Se fosse por nós mesmos, já tinha morrido uns 10 hoje. Só de olhar torto, o cara já tinha, o cara olhou torto, vou matar ele. E é isso que acontece. Se não for Cristo nos unindo, Silas para todos nós. Silas de verde e amarelo. Então, que Cristo que nos une, possa nos ajudar a passar por essa tempestade. Você está com quantos anos, Eva? Oi? Você está com quantos anos? De igreja? Não, de vida, menina. Que de igreja? 39, ué. Não, 39, né? 39. Então, eu conheci a Débora. A Débora, quando eu conheci... Na verdade, eu conheci seu pai, não tinha você.
Isso. Agora que eu me dei conta aqui, porque na verdade, quando eu conheci seu pai, não tinha você. É. Não tinha Paulo Neto. Não tinha nossos filhos. Só tinha fé e esperança de que a gente ia cumprir um propósito. Hoje ver você aqui, ver nossos filhos dando esse testemunho, enfrentando essas tempestades com a gente, faz tudo ter sentido. É isso. Viu? É o mesmo propósito. Graças a Deus. É o mesmo lugar que nós vai. Graças a Deus. E sabe o que é curioso? Eu conheci o pai dela numa condição assim, lá no seminário. Eu conheci o pai dela e eu estava lá com o pai dela, para a Lana poder chegar lá na igreja e eu não estar lá. Porque se eu tivesse, eu tinha atrapalhado a conversão da Lana. Porque eu tentei pedir ela para namorar e ela não quis. E isso gerou um mal-estar entre nós tão grande que a gente nunca mais se falou. Foi tão forte que ela casou, teve filho. Um dia eu vi ela na rua, eu já estava noutra parada, vou contar de novo. Eu já estava pensando que a minha vida era outro rumo. Nunca mais pensei na Lana. Vi ela de longe, cheio de preconceito no meu coração. Eu falei assim, se essa mulher um dia ficar viúva, eu caso com ela. Eu repreendi e falei, isso é demônio, não é Deus. E não é que foi isso. E ela veio se converter porque eu estava lá fazendo engenharia. Eu tinha feito engenharia, estava trabalhando para danar no meu escritório lá. E o Zé João fazendo uma pausa na vida profissional dele para fazer teologia, poder servir melhor a igreja. Eu fazendo uma pausa na minha engenharia para fazer teologia. Foi lá que a gente se encontrou. E fizemos uma aliança. A história é longa, você vai assistir no primeiro culto lá. Mas, e aí a gente foi vivendo a história. Ah, sim. Depois que eu não pedi a Lana para casar, não. Eu primeiro beijei ela e depois perguntei se ela queria casar comigo. Eu me garanti. Aí eu virei para ela e falei assim, porque a Lana sempre foi muito responsável. E quando a Lana ficou viúva e depois órfã de filho, que o filho dela morreu 6 meses depois, ela entendeu que ela ia ser noiva de Cristo. E aí ela tinha aquela coisa assim, né? Como é que ela vai amar outro homem? Aí eu falei para ela, escuta, você amou seu marido? Ela falou, muito. Eu falei, mas você amou muito mesmo? Ela falou, bastante. Eu falei, então eu tenho esperança, porque eu vou casar com uma mulher que sabe amar um homem. E eu quero honrar o amor que você teve por ele e ele por você. Ele vai ser sempre uma lembrança digna na nossa relação. E aí pronto, a viúva ficou em paz. Amém? Porque é isso, irmãos. Nós não somos um problema a ser resolvido. Nós somos uma virtude a ser revelada. E aí essa história desse barco é muito tremenda, porque quando a gente comprou esse barco, Deus falou no nosso coração que a gente tinha que buscar esse recurso numa reunião em que tinha 20 pessoas na igreja, num culto de quarta-feira. A hora mais improvável. E Deus tocou o coração de uma pessoa, moveu uma coisa absurda, e a gente comprou o barco que a Débora foi trabalhar. Estou contando isso porque hoje na primeira reunião chega um irmão aqui, o Exley. Conheci o Exley lá atrás. Ele foi morar na Nova Zelândia e viveu o deserto dele. Foi lá viver essas coisas do deserto, essa coisa de... O deserto, amados, é só o inverno. O deserto não é um errado. O deserto é quando o Espírito Santo leva você para o seu inverno, para suas raízes buscarem água onde muita gente nem sabe que elas estão. É para você buscar as águas da profundeza,
Porque a chuva cai sobre bons e maus, mas as raízes são alimentadas para aquele que conhece o Senhor. Por isso que quem vive da chuva pode ser só uma erva daninha. Uma hora está e outra hora não está. Então, se você continuar vivendo o que cai do céu, sem conhecer as profundezas da sua relação com o Pai, você pode ser uma erva daninha. Se choveu, você está. Se não choveu, você não está. Amém? E aí o Exley foi para lá. Porque chuva cai sobre bons e maus. E às vezes você está esperando chuva. E Deus não vai mandar chuva. Porque Ele quer que você aprofunde as suas raízes. E o Exley foi para lá. Aí ele estava contando aqui hoje, você vai ver lá, muito legal o testemunho dele. Ele vem da Nova Zelândia e deu um testemunho aqui. Ele leu uma mensagem. Falou, ó, no ano de 1900... no ano de 2017... No ano de 2017, 7 anos atrás, eu estava muito mal, no meu pior deserto, recebi uma mensagem. Ó, estou aqui na estrada, dirigindo, sei que você está do outro lado do mundo, mas eu vou ser fiel, falar com você, a palavra. E aí, um irmão entregou uma palavra para ele, de fé, de esperança, ele animou, creu. Voltou do deserto, lá da Nova Zelândia, está morando aqui, quis encontrar com a gente. Tá morando lá no Valência. Vizinho do Paulo Neto, e ele não sabe ainda. Aí, a Alana perguntou, quem mandou essa mensagem para você? Eu falei assim, o Paulo Neto. O Paulo Neto mandou essa mensagem para ele. Mas sabe o que é curioso? O Mazinho estava aqui. Aí o Mazinho veio me abraçar. Falei assim, Paulo Júnior, só eu e o Neto sabemos que foi o ano de 2017 para nós. Os dois estavam que era o puro osso. E mandando virtude para os outros. Aí sabe o que o cara me traz da Nova Zelândia? De quem viveu no deserto? Uma caixa de kiwi. Porque sabe que eu gosto. Esse kiwi chegou em mãos da Nova Zelândia. Sabe, ele foi produzido no deserto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Valeu. É o seguinte, sabe o que mais tem na casa? Alguém sabe o que mais tem na casa? Há lugar na casa. Há jantar na casa, há amor na casa, há amizade na casa, tem amigo na casa, tem jantar na casa, tem conta na casa, tem luz para pagar na casa, tem armazém para pagar na casa, amém? Tem ajudante para pagar na casa. E casa não é sustentada de oferta de filantropia. Isso é instituição, instituto. Nem é sustentada de impostos, ainda que sejam dízimos escritos na Bíblia. Porque não é um governo que taxou e agora você está pagando o imposto. Não é uma filantropia de quem está resolvendo um problema, é a casa. E a casa tem conta. E quem paga as contas da casa não é a taxa, o imposto, nem as ofertas, é a responsabilidade dos irmãos. Tá bom? Então tá aí, você fotografa, porque muitas das contas da casa, elas chegam juntas a partir do final de outubro. Final de outubro nós temos que fechar as contas da casa, meu irmão. Posso ouvir um amém, irmão? Beleza. Agora, em 5 minutos eu quero contar uma história para você. A Alana fica angustiada. Mas é o seguinte, vocês me aguentam. Porque eu estou com 68 anos. E eu estou vivendo um momento de muita profundidade na minha vida.
Porque assim como tudo na minha vida, no ministério celular, tudo, Deus nos levou a viver aquilo que a gente representa. Nada do que a gente fala aqui, dor com filho, doença, enfermidade, morte, violência, abandono, traição, ameaça de morte, tudo que a gente compartilha aqui, a gente viveu e vive. Viveu e vive. Para que naquilo que a gente fosse consolado, a gente pudesse consolar outros. E o cenário para os líderes, principalmente líderes da igreja, da minha geração, ele não está bom. Ele não está bom. E o cenário da pessoa velha hoje no Brasil é o pior cenário do mundo. Então eu estou aqui para falar em nome do povo que agora eu represento. Já representei o profissional jovem, já representei o pai de menino que está nascendo, já representei mudanças na vida profissional, já representei muita coisa, só que hoje eu represento um povo. E é o maior drama social desse país. Nós somos o maior índice de velho demente do planeta. Maior taxa de suicídio a partir de 70 anos de idade. E o maior desafio na área da solidão do velho. E quanto mais rico, mais solitário. Porque os filhos foram morar longe. É isso. E nós estamos fazendo um esforço. Tem mais de 15 anos que nós estamos trabalhando a questão da velhice nesse país. Pesquisa, investimento, dinheiro. Estamos pondo dinheiro. Fazer pesquisa, conteúdo, material. E agora nós estamos prestes a lançar, finalmente, um extrato de 40 anos de experiência. Nós pegamos toda a experiência da Missão Sal da Terra na área da saúde, que a gente atua. Nós não estamos falando de especulação. A experiência do Instituto Total na área de gerar cultura e contexto, consciência de transformação e não apenas serviço. Nós não somos uma instituição para prestar serviço, mas para formar uma cultura. Então, o papel do Instituto Total é transformar uma ação em cultura. Pegamos a experiência da Uni Evangélica, que está aqui, trabalha na área de saúde quase 100 anos. Estamos juntando isso tudo e, principalmente, estamos convocando o meio empresarial a ser parceiro, porque o Instituto Total não quer viver de donativo. Mas nós queremos que as pessoas sejam investidoras numa cultura, participantes. E agora o material está pronto, nós já estamos fazendo a publicação, fizemos toda a revisão pedagógica e vamos lançar o material a nível Brasil e a gente quer que isso chegue em tudo quanto é instituição, escola, empresa, clube de serviço, e vai chegar na forma de uma cartilha sobre os primeiros cuidados com o velho. Para você ter uma ideia, mais de 60% dos cuidadores de idosos hoje têm mais de 60 anos. Só para você ter ideia do tamanho do problema. O Cláudio estava ali falando comigo. O pai, a mãe dele, né, a mãe da Luciana, 70 e tal anos, cuidando de gente de 80 e tantos. E daqui a pouco, é a Luciana mais de 60, cuidando da mãe dela com 80 e tantos, que já enterrou a vozinha dela e mais o ciclo está lá apertado. O que vai ser dos meninos dessa mulher? Então é isso. Só que a gente quer fazer isso na forma da cartilha. E aí agora eu vou explicar para você, só para você entender o espírito da coisa. O material está pronto, só que está custando para fazer uma coisa de qualidade. Alguns empresários já fizeram investimento, são parceiros. Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas é só porque nós estamos agora num limiar. E temos um desafio que está aí para essa semana e temos que honrar esse desafio. Coloca para mim aí a poesia que eu quero ler bem rapidamente. Uma poesia muito conhecida da minha geração. É uma poesia do Sérgio Reis. Provavelmente você lembra dela. Chama Coro de Boi, do Sérgio Reis. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Zagais. Diz que um pai trata 10 filhos, mas 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho, peão estradeiro, com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz, de coração duro, com o seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir.
Hoje, aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta, onde o senhor irá dormir. O pobre velho, calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu, metade daquele couro chorando, ele pediu. O velhinho, comovido para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio para o netinho, logo foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: por que você quer esse couro que o seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Você tem mais de 40 anos. E essa realidade só se agravou. Amém. Então agora eu quero que você veja um vídeo. Para descontrair um pouquinho, para não ficar pesado. É bem rapidinho, para você entender o espírito que a gente está compartilhando aqui. Um dia você vai compreender que todo mundo vai envelhecer, que todo mundo vai ficar grisalho. O tempo também vai pegar você quando seu joelho enfraquecer. O tempo só para no porta-retrato, porque não entendemos que isso é tolice. Escolher alguém só pela superfície. Amar é planejar, envelhecer com alguém. Amar é planejar, envelhecer com alguém. Agora o último sou eu. Envelhecer com você. Eu quero envelhecer com você. Você viu que é meio teimoso, tem que empurrar, né? Amém. Por que a gente está mostrando isso? Porque o nosso material ele vai ser publicado em online, vai ter o fundamental, e o fundamental vai ser na forma de uma cartilha, que é uma criança, um jovem, não tem que ser um profissional da área da saúde, mas é com uma conscientização para ser levado para as escolas. Nós estamos falando com a superintendência das escolas privadas do estado de Minas Gerais, vamos estar falando com Goiás. Então, o superintendente das escolas privadas de Minas Gerais já acolheu a ideia, é irmão nosso, quer levar isso para o estado, na forma descontraída. Para quê? Porque a gente não coloca vinho novo em vaso que já está velho. Então, a gente quer trabalhar essa conscientização a partir das crianças, tá bom? Só que a gente já investiu uma grana alta nisso aí, investimento mesmo, não foi donativo. E a gente está com o desafio de fechar agora essa semana recursos para a gente continuar honrando. Você vai ouvir falar disso mais quando isso for a público a ser divulgado, mas está aí o nosso Pix do Instituto Total. Isso é o Pix do Instituto Total Matriz. Isso tem nada a ver com a sua conta, mas pode ser que esse é um assunto que agora diz respeito a você. Você falou: opa, isso aí tocou meu coração, eu tenho um recurso lá, eu quero investir nessa área. Então isso aqui não é parte da nossa conta aqui, é só para que você tenha o privilégio de, quem sabe, essa é uma área que mexe com você, te sensibiliza e você quer ser um parceiro na execução disso. Nós estamos com uma certa urgência disso para essa semana, porque são compromissos já contratados e a gente está com esse desafio. Deus colocou no meu coração, falei: eu vou estar falando do meu povo, é trabalho, não é oferta, é compromisso. Tem muita gente que já está trabalhando nisso. Para você ter uma ideia, só para gerar o conteúdo disso, em termos de viagem, escola, reunião, já foram mais de R$500 mil. E de investimento de pessoas que pegaram lá dinheiro da vida delas e falaram: não, eu quero que isso tenha prioridade, tá bom? Então é um desafio significativo e você pode fazer parte disso. Claudião, valeu. Opa, volta aí, estão pedindo para voltar. Se você está assim meio em dúvida, curioso, o nosso desafio essa semana chega na ordem de R$150 mil, tá bom? Pelo Instituto. Então, tá aí.
Ligou? Ligou. Não sei se vocês prestaram atenção aí. Eu, na primeira reunião, não tinha prestado atenção na primeira frase da letra da música das crianças aqui. Um dia você vai aprender que você também vai envelhecer. É tão simples, né? Mas eu acho que a gente é... Não, não é. Você tem que entrar lá no banco, ir lá no seu Pix, ir lá no QR Code do Pix. Se você colocar aqui direto, não entra. Isso. Então, se você tentar direto, isso aqui não é um Pix de doação. Isso é o Pix da nossa conta no banco. Então, você tem que entrar lá na sua conta, no Pix, e lá na vaga de QR Code, lá tem o QR Code do Pix. Aí você pode fazer a doação, tá bom? Brigadão, cara, valeu. Você salvou um esforço aí e alguns dinheiro. Não, valeu, bom demais. É por isso que é bom andar em família. Muito bem. Bom, vamos ver se a gente vai um pouco mais longe hoje? Vai. Vamos ver se a gente... É só lembrar que a introdução já foi. Isso. Vamos ver se a gente vai um pouco mais adiante do que nós fomos na primeira reunião aqui. Eu acho que, como introdução, acho que é legal a gente... Estava até conversando com a Luciana entre uma reunião e outra, aqui a Luciana Arruda. Eu, de fato, até como o livro que não fui eu que dei o nome, mas eu gostei muito, né? Um livro que eu tenho sobre o Antigo Testamento. E o nome não é meu, então fica melhor ainda. Eu não consigo pensar no Antigo Testamento desconectado do Novo Testamento e vice-versa. Não consigo imaginar que são duas coisas distintas. Nunca consegui fazer essa leitura, honestamente. Quando eu vejo João Batista no Novo Testamento dizendo assim para Jesus, né, o primo de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, como é que você faz uma leitura desse texto sem uma mínima conexão com o Antigo Testamento? E assim a gente poderia dar exemplos dos mais variados. Mas tem um detalhe, para a gente começar a nossa conversa aqui, tem um detalhe que sempre me chamou a atenção quando os escritores do Novo Testamento falam a respeito do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando Paulo escreve lá para a igreja de Colossos e ele fala a respeito das festas. Então, todo mundo sabe, por exemplo, a Páscoa era uma festa, era uma cerimônia familiar que se transformou numa festa. Festa de Pentecostes, no derramar do Espírito, muito antes do derramar do Espírito, durante milênios ela foi uma festa entre os hebreus. Aí quando Paulo vai falar a respeito das festas, ele diz assim, essas festas são sombras que vão além. Elas apresentam uma outra realidade. Quando o escritor de Hebreus vai falar a respeito do tabernáculo, santuário, ele diz, esse tabernáculo que está aí é uma alegoria, é uma imagem que apresenta algo que vai além. Por que eu acho que é interessante essa colocação dos escritores do Novo Testamento, falando a respeito do Antigo Testamento, que de antigo e de velho não tem absolutamente nada? É que eles nos levam um pouco adiante na mensagem que nós temos chance de ler. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê, por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis, e eu vou pegar 3 versículos daqui a pouco para a gente ler. Nós, mentalidade ocidental, século 21, pós-iluminismo, racional, a gente tem uma tendência de olhar para o texto e falar assim, mas como assim? Um homem, uma mulher, num paraíso, e começar a fazer algumas contas do tipo, mas de onde é que Caim conseguiu uma esposa? Os escritores do Novo Testamento não se prendiam a esses detalhes, que nós todos podemos explicar, mas eles não se prendiam às explicações. Eles olhavam para as imagens do Antigo Testamento muito mais do que os fatos em si, e iam adiante. É esse o meu convite com vocês aqui. Quando nós olhamos
o texto que fala a respeito de Adão, Eva, quando nós olhamos o texto que fala a respeito do dilúvio, quando nós olhamos o texto que fala a respeito das ofertas de Caim, de Abel, muito para além do fato, nós temos ensinos que vêm falando ao ser humano há 3.500, 4.000 anos. Por quê? Porque aquilo é mais do que o fato em si, aquilo gera uma imagem, aquilo é sombra de uma realidade mais profunda. Entendeu o que eu digo? Então, eu vou te convidar, lê comigo 3 versículos lá em Gênesis, no capítulo 3, para a gente começar uma conversa aqui. Gênesis capítulo 3, são só 3 versículos, lá entre os versos 7 e 9. Nós estamos aqui naquela situação, naquela condição em que o homem recebeu a apresentação de 2 árvores no jardim. No centro do jardim haviam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da morte, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem tomou, homem e mulher, seres humanos, experimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cuidado, não se prenda à imagem do fruto, não fique imaginando que fruto era esse, se era uma jaca, se era uma maçã. Não é isso. Tem muito mais além disso. Muito mais. Tem uma mensagem que vem falando ao ser humano lá dos dias do Egito. Uma mensagem que fala ao ser humano dos dias de Newton, no século XVI, XVII. É uma mensagem que fala ao ser humano de hoje, que está aqui, que somos nós. Tem um desenho aí que, se você for junto comigo, nós vamos encontrar uma metáfora, uma metafora, algo que nos leva como a física, leva como a metafísica, que nos leva como uma metamorfose, uma imagem que nos leva para diante. Então, veja, não é simplesmente experimentar uma árvore, não é simplesmente experimentar o fruto de uma árvore, é assumir a prerrogativa da própria vida. O que o homem faz ali, homem e mulher, eu a partir de agora tomo conta da minha própria vida. Eu a partir de agora vou assumir as rédeas da minha vida e sou eu, de forma autônoma, que vou levar a minha vida adiante. O que Deus diz é o seguinte: não vai dar. Só a vida em mim. Mas é esse o seu caminho? Então, segue seu caminho. Seria bom que você entendesse que fora de mim não há vida. É esse o símbolo que está aí. Mas é essa a vida que você quer? Sabe que o nome dela é morte. Tanto assim que a gente começa no versículo 7. Quando os dois experimentam, de imediato, eles percebem neles mesmos algumas coisas estranhas acontecendo. A primeira coisa é que, versículo 7, os olhos dos dois se abriram. E aí, mais uma vez, a gente precisa enxergar adiante. Os olhos dos dois se abriram e os dois perceberam que estavam nus. Veja, quando nós assumimos, presta bem atenção nisso, quando nós assumimos a autonomia da nossa própria vida, a primeira coisa que acontece é que os nossos olhos começam a enxergar necessidades que não existiam. Que coisa, né? Os olhos dos dois começaram a perceber que eles estavam nus, ou seja, uma carência que nunca tinha acontecido, de repente aparece na história. E a coisa continua. Por isso, de tão inadequados que eles estavam dentro de si mesmos, eles cozeram, ou se você quiser, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Muito bem. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, ou dependendo da sua versão, na viração do dia, que para o judeu, por incrível que pareça, o que nós chamamos de final do dia é o início do dia para o judeu. Então, no final da tarde, todos os dias o Senhor passava pelo jardim. E aí, quando homem e mulher, se sentindo bem inadequados, perceberam o andar do Senhor pelo jardim, os dois fizeram o quê? Tentaram o impossível. Por que impossível? Como é que esconde de Deus? Entendem? E aí vem o ponto que eu queria chamar a sua atenção, porque nós tendemos a olhar para esse texto aqui e não perceber o que está acontecendo.
Porque nós olhamos esse texto e pensamos a respeito de Deus como se ele fosse parecido com a gente. Olha só o que o texto diz no versículo 9. O Senhor Deus, porém, o homem estava escondido, como se isso fosse possível. Escondido de quem? Impossível se esconder de Deus. O Senhor Deus, porém, o chamou e perguntou. São duas ações. Nós tendemos a achar que Deus está lá no jardim. Ué, cadê o Adão? E Eva? Cadê? Isso somos nós. Nós é que perdemos pessoas. Nós é que olhamos para algumas pessoas que nos são invisíveis. Para Deus, não. Adão e Eva não estavam invisíveis no paraíso a Deus. Então Deus não está chamando Adão. Não. Nada disso. O texto está dizendo outra coisa. O texto está dizendo assim, ó. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou. Onde que você está? Chamou e perguntou. Então, eu chamei o Paulo Júnior e perguntei, Paulo Júnior, onde que você está? Perceberam a diferença? E essa pergunta não é porque Deus não sabia. Ele chamou. A gente acha que ele chamou do que não estava vendo. Exato. Ele Chamou. Agora eu vou te perguntar. Chamei e perguntei. E a pergunta não é uma pergunta que Deus não sabe, é uma pergunta que Adão e Eva não estão sabendo. Qual a pergunta? Aonde você está? Como Paulo Júnior destaca sempre, com muita qualidade, com muita profundidade, há muitos anos, né, desde a época do livro DNA, né, a primeira pergunta é onde, depois é que Deus vai perguntar o que você fez, quem que te levou a fazer isso, né? A primeira pergunta é onde. Então, é sobre isso. É essa a minha conversa com vocês aqui. Onde? E o onde, gente, não é geográfico. Eu vou entrar num assunto aqui que nem entramos na primeira reunião. O onde é geográfico para os demônios, não para Deus. Para Deus não há geografia. Então, quando Deus pergunta para Adão, Eva, onde vocês estão? Não é porque ele não sabia, é porque eles não sabiam mais aonde eles estavam. Vou repetir. Quando nós tomamos as rédeas das nossas vidas e não dependemos de Deus, nós nos perdemos no nosso onde. É essa a questão. Todo o restante, até o capítulo 11 de Gênesis, nós vamos perceber o homem autônomo fazendo um monte de coisas dentro da sua autonomia, confundindo a forma de falar, levando a maldade a limites em que Deus intervém, aquilo que nós chamamos de juízo, e nós temos o dilúvio, até que Deus resolve, na sua infinita sabedoria impossível de ser compreendida, chamar um homem, Abraão. Vou chamar um homem e vou dizer o que para esse homem? Abraão, eu vou te dar um onde. Interessante isso. Você está aqui na Mesopotâmia, mas eu vou te apresentar um novo onde. E vou te levar para lá. Vamos comigo. E vai. Sai da Mesopotâmia, aquilo que nós conhecemos hoje como Irã e Iraque, vai para o que nós chamamos hoje de Palestina. Chegando lá, Deus diz para ele, é aqui o seu lugar. Ele se perde, em algum momento ele vê algumas necessidades acontecendo, vai para o Egito de maneira autônoma, vive uma série de dramas lá, compromete a mulher dele nesse processo e entende, opa, meu onde não é aqui. Meu onde não é aqui. Volta e nesse lugar onde ele se percebe, ele faz um altar. E ele fica, percebendo o onde dele. Muito bem. Num outro determinado momento, quando a família de Abraão cresce, o filho, vamos dizer, o bisneto dele, José, leva toda a família para o Egito. E aí o onde de Deus agora é o Egito. Você pode estranhar. Mas o onde de Jesus já foi o Egito. Lembram disso? Do Egito chamei meu filho. O onde de Deus varia de maneira geográfica de forma impressionante, mas não na profundidade do que isso significa. Então, um determinado povo, agora, que já não é mais uma família,
400 anos depois, está lá no Egito. E aquele onde já não era mais o que identificava aquele povo como quem de fato eles eram. Então Deus agora chama um líder, o nome dele é Moisés, para tirar esse povo de lá. E tira, né? Diz para eles: o onde de vocês não é mais aqui. O onde de vocês é um outro lugar. O onde de vocês agora vai ser um lugar em que, de maneira simbólica, numa figura de linguagem, a expressão é um lugar em que, se você olhar para a terra, da terra emana leite e mel. Lógico que essa é uma figura de linguagem, né? A terra não vai. Você não vai olhar para a terra e ver leite saindo da terra, você não vai ver mel saindo da terra. Uma figura de linguagem para falar a respeito do que essa terra significa. Muito bem. Então agora, meu povo, agora não é mais uma família, agora é mais uma pessoa, agora é um povo. Meu povo, vou dar um onde para vocês. Ok? Agora cuidado. Qual é o onde de Deus assim que eles saem do Egito? Não é a terra que mana leite e mel. E aqui eu queria parar um pouco, nós não tocamos nesse assunto na primeira reunião. O onde Canaã não é uma vida boa. A gente tem que estar atento a isso. Muita gente olha para essa imagem e pensa que a figura que Deus está trazendo é de uma vida boa, uma vida calma, tranquila, em paz. E a última coisa que acontece em Canaã, mais adiante, é uma vida boa, em paz. Assim que eles cruzam o Jordão, vocês lembram qual que é a primeira coisa que acontece? Não tem mais maná. Mas é o onde. Naquele momento é o onde. Mas eu queria voltar. Antes de ir para aquela terra, que tem adversários e adversidade, que são duas coisas distintas. Antes de ir para aquela terra e enfrentar uma série de coisas e tomar posse daquela terra, antes que o onde de Deus para aquele povo seja Canaã, tem um onde antes. E ele é de Deus, viu? O onde de Deus que já foi a Mesopotâmia, que já foi a Palestina, que já foi o Egito, agora é outro lugar. O onde de Deus agora é um deserto. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se é com Deus, não interessa o onde geográfico. Se é sem Deus, pode ser o paraíso. Ele é um inferno. Na verdade, esse foi o testemunho do nosso irmão aqui na primeira reunião, sem a gente saber de absolutamente nada. Ele falando da Nova Zelândia como quem conheceu o paraíso, como quem morava em praia de areia branca, água cristalina, e aquilo foi a pior fase da vida dele do ponto de vista de que aquilo não era o deserto. Porque se for o deserto, com Deus está tudo certo. Eu vou repetir. O deserto para esse povo era um deserto em que eles não deveriam morrer lá. O deserto era um lugar de passagem fundamental. Fundamental por quê? E aí eu quero te convidar para ler junto comigo uma última parte. Deuteronômio, capítulo 8. Vou ler mais 5 versículos aqui. 4. Deuteronômio, capítulo 8. Talvez você não saiba, talvez isso não seja familiar a você. Deutero é repetição, nomos é lei. Então, Deuteronômio é a repetição da lei. Quando, depois de 40 anos, eles se colocam num planalto, numa campina, chamada Campina de Moabe, porque os moabitas tomavam conta daquela região, Moisés chama o povo e fala com eles durante 5 vezes, em 5 discursos. Esses 5 discursos de repetição da lei é o livro de Deuteronômio. E aí, quando ele vai repetir, ele explica para aquele povo o deserto. Porque o deserto não é aleatório. O deserto não é ao acaso. O onde de Deus, sendo deserto, ele não é algo que deu errado. Entenderam? Vou repetir. O onde de Deus, sendo o deserto, não é algo que deu errado. É fundamental
para depois encontrar os adversários e as adversidades de quem vai passar pelo Jordão colocando de cara o pé na água. Mas sem passar pelo onde anterior, não vai dar para chegar lá. Nós não vamos ter maturidade suficiente para encontrar os inimigos que nós vamos ter que encontrar pela frente. O deserto é fundamental. Nesse deserto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim, lembre-se, Moisés está falando, vamos lembrar aqui, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Primeiro detalhe fundamental, se é o onde de Deus, quem é que está conduzindo? O texto está dizendo, se é o onde de Deus, não sou eu que conduzo, se é o onde de Deus, é o Senhor, o nosso Deus, quem nos conduz. Aí você fala, mas é deserto. Com Deus é o que interessa. Lembra bem, eu gosto de lembrar disso, porque quase não é percebido. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, aquele encontro marcante na vida dele, muita gente fala que ele caiu do cavalo, mas o texto não fala que ele estava a cavalo. Eu acho engraçado esse negócio. Mas ele tem um encontro marcante e ele cai e perde a visão, ao contrário de Adão e Eva. Quando ele encontra com Jesus, ele é obrigado a reler a própria vida. Por quê? Porque ele percebe que ele estava perseguindo o autor da vida. Ele falou, ué, mas está tudo errado na minha vida. E aí o texto diz para a gente que ele sai daquele lugar, Damasco, e passa 3 anos no deserto da Arábia. É o mesmo deserto, inclusive. Paulo passa 3 anos no deserto. O 3 aí é fundamental. É bom lembrar que ele foi conduzido pelo Senhor. E depois é o próprio Senhor que o conduz de fora de lá. Ou seja, o onde é com Deus. Amém? O onde é conduzido por Deus. Em qualquer lugar. Inclusive no deserto. Aliás, em especial no deserto. Então, o primeiro detalhe fundamental é o Senhor que o conduz. Lembra que quando Jesus recebe aquela palavra forte de identificação, de amor, aquela palavra que todos nós recebemos no batismo, você é meu filho amado. Muito bem, logo depois, o próprio Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Durante 2 momentos importantes, 2 fases muito importantes na vida de Davi, primeiro na juventude e depois na velhice, e é interessante chamar a atenção disso, Davi é também conduzido ao deserto. Num primeiro instante, aparentemente, ele está fugindo de Saul. Está fugindo de Saul. Ele estava sendo conduzido por Deus no deserto. Tanto que ele teve chance de matar Saul e entendeu, não é por aí. Mais adiante, já mais velho, já próximo do fim da vida, ele é levado ao deserto de novo. Por quê? Vamos conhecer o texto aqui. Para quê? Durante esses 40 anos, conduzi vocês para humilhá-los, pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Cuidado, eu vou falar isso pela 2ª vez. Não fica pensando nisso como se Deus se parecesse comigo e com você. Deus está fazendo isso daqui, não é para Ele saber se eles iriam obedecer ou não. É para eles saberem se eles obedeceriam ou não. Vou repetir. O que está acontecendo no deserto não é para que Deus saiba, não é para que Deus conheça, é para que eles saibam e eles conheçam a respeito deles mesmos. Tem uma expressão judaica muito interessante. Ela ganhou muita profundidade num determinado momento na história cristã. Para o judeu, o deserto era o lugar dos demônios. Não sei se vocês se lembram daquela cerimônia chamada Yom Kippur, o dia do perdão, em que 2 bodes eram separados e um era deixado, abandonado no deserto para Azazel. Não sei se vocês lembram disso. Azazel era um símbolo de um demônio do deserto, porque era o lugar onde as pessoas encontravam os seus demônios.
E aí, veja, mais ou menos na época, no ano 1000 da nossa história, aparece, muito interessante, no Oriente aparece, entre os cristãos ortodoxos, os chamados santos do deserto. Eles vão propositadamente para o deserto para encontrar os seus demônios. Isso é muito interessante. Isso por si só daria uma conversa, né? Mas o fato é o seguinte, segundo o texto que nós estamos lendo aqui, o que nós temos é que Deus os conduziu para o deserto para humilhá-los. Aí você fala assim, puxa, nossa, Deus humilhando? De novo, você está pensando em Deus como se fosse parecido com você. A humilhação de Deus não é igual à humilhação dos homens. A tristeza de Deus não é a tristeza dos homens. O arrependimento de Deus não é remorso dos homens. A humilhação de Deus não é a humilhação que desconstrói os seres humanos. A humilhação de Deus é para que os seres humanos sejam reconstruídos na sua interioridade. O deserto não é lugar de destruição. O deserto é lugar de reconstrução da sua interioridade e da minha. Por quê? Porque a humilhação de Deus não é para morte. A humilhação de Deus é para a vida. As pessoas que são humilhadas por Deus são exaltadas, ou seja, encontram o sentido da própria vida, passam a enxergar a vida de um outro patamar. As pessoas que são humilhadas pelos outros são desconstruídas na sua interioridade e comprometem completamente o sentido da vida. Entendem? Então a humilhação de Deus no deserto, conduzido pelo próprio Deus, é para que novos seres humanos surjam. Seres humanos que possam enfrentar os desafios que eles vão encontrar daqui a pouco em Canaã. Ele os humilhou, versículo 3, e os deixou passar fome. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele os deixou, o próprio Deus os deixou passar fome. Com que objetivo? Que eles conhecessem uma outra comida. Primeiro, uma comida que vem do próprio Deus. O deserto é o lugar da gente aprender que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. O maná é muito rico isso. Muita gente pensa que o maná... Estava com uma amiga ontem, ela estava brincando sobre isso. Ela pensava que o maná era um pão sírio, né, que ia descendo assim, né, parecendo uma folha caindo na cabeça. Outros pensam que é um pão francês, né, pode machucar se for envelhecido, né, cair na cabeça de alguém, né, descendo das luzes. O maná era tipo uma geada que caía sobre as pedras, porque o deserto da Arábia não é o deserto do Saara, caía sobre as pedras parecendo uma semente de coentro. Aí as pessoas iam lá, pegavam aquela semente pela manhã, amassavam, faziam uma farinha, com aquela farinha produziam um pão que, segundo eles, tinha sabor de mel. Muito bem, era esse o pão que eles não conheciam. Mas mesmo assim, eles descobriram uma outra fome, que aquele pão também não resolvia. Eles descobriram que todos nós nos alimentamos não só de pão, todos nós nos alimentamos também da palavra que vem da boca do nosso Deus. Mesmo que a gente possa transformar pedra em pão, tem hora que não é hora de transformar pedra em pão. Tem hora que é hora de não comer o pão para se alimentar de um outro alimento. Aquele alimento que são as palavras que saem da boca do nosso Deus. Olha que coisa. Quer dizer então que o que nos nutre não é só pão, mesmo o pão que vem do alto. O que nos nutre é o invisível de palavras que saem da boca do nosso Deus. O lugar do deserto é o lugar de aprender essas coisas. Fundamental para continuar no sentido da vida. Terminando, versículo 4. No deserto, as roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. O cuidado de Deus no deserto, embora não pareça, é especial. Vou repetir. Se por acaso você se perceber como Davi em algum deserto, saiba que nesse momento, os cuidados de Deus sobre a sua vida são mais intensos, embora pareça o contrário. Não é verdade? Para terminar, saibam, pois, no seu coração, não é na sua mente, saibam, pois, no seu coração, o deserto é o lugar que funciona da mesma forma como um homem disciplina o seu filho, o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês.
Como um pai disciplina um filho, o Senhor está disciplinando vocês. Então, como é que o Senhor está disciplinando vocês? Como um pai. Disciplina não é o que apareceu na nossa linguagem recente, no sentido de machucar alguém, de bater em alguém, não. Disciplina é de onde vem a palavra discípulo, é onde vem a palavra ensino. Deserto é lugar de ensino. Por isso me chamou a atenção a frase inicial da música, né? Um dia você vai aprender que você também, você vai aprender que você também vai envelhecer. Forte isso, né? O onde de Deus não é geográfico. O onde de Deus é qualquer lugar que você esteja com Deus. Esse é o onde. Para onde Ele te levar, Ele está com ele, Ele está com você, é o seu onde. Fora desse lugar, a pergunta é: Adão, aonde é que você está? Porque você não está mais na minha presença. Volta. Volta para o meu onde. Porque o meu onde é melhor para você. O meu onde é vida. O seu onde é morte. Amém? É tão forte o que acontece aqui nessa intenção. A gente assumiu um compromisso aqui muito sério. Aqui nós estamos falando de um engenheiro. Sabe o que é um engenheiro? São dois engenheiros trabalhando junto aqui. Se tem uma coisa que o engenheiro não sabe fazer, é trabalhar sem planejar, organizar, ferramenta. Entendeu? Nem pode. Aí os dois engenheiros entenderam a vocação de ser professor. Então tem dois engenheiros que, para piorar, resolveram ensinar. Aí nós dois, como engenheiro, professor, assumimos um desafio de não falar um para o outro o que nós vamos ensinar. Eu já venho aqui na tora. Sabia disso, não? Que a gente não conversa sobre o tema, a gente vem aqui e encontra. Bom, irmão, bom. E aí? Libera aí o que tiver no seu coração. Porque a gente entendeu que nós estávamos ficando pesados demais a partir do visível. E estava faltando para nós a sensibilidade do invisível. Por isso que o Cláudio começou a fala dele aqui falando da parábola, da metáfora. E a gente foi ficando tão pragmático. Toda vez que a gente vai ensinar uma coisa, as pessoas falam assim: me dá um exemplo prático. Eu acho que vai sair, dentro de pouco tempo, um podcast que eu fui convidado a gravar para uma mulher que é muito influente hoje no Brasil, a Ana Beatriz. E a doutora Ana Beatriz, ela é influencer aí de pessoal da área de terapia, psicologia, e emoção e vida emocional saudável. Ela me chamou lá, eu sentei na frente dela, a gente se conheceu, ela falou assim: ó, tem uma razão para você estar aqui. Porque a gente acessa muito conteúdo, a gente foi vendo muita coisa, mas a partir daquilo que a gente começou a acompanhar, do que você compartilha e ensina, a gente queria ter alguém aqui que falasse espiritualidade. E aí, a gente não queria que fosse qualquer um que viesse falando de religiosidade. E com base no que você compartilha, a gente percebeu que você fala de espiritualidade de uma maneira muito simples, fácil e prática. Quando ele me contou isso, eu ri, mas ri desse jeito, porque toda vez que a gente está junto e ele fala, a primeira pergunta quando abre para o auditório é: mas pastor, dá um exemplo prático do que você está falando. E aí todo mundo que eu vou nas igrejas fala assim: não, o jeito que você fala é muito complicado, tem que ouvir 10 vezes. Aí eu estou percebendo o tanto que o nosso problema ficou grave, porque sabe quem acha complicado e não acha prático? Quanto mais acostumado com o sistema religioso, mais falar de espiritualidade está ficando uma coisa complicada e não prática. Então quando você vai para um ambiente que a pessoa não está presa ao rito, você vai falar do invisível, do filosófico, e ele acha a espiritualidade uma coisa o quê? Fácil e prática. Cuidado. Porque o Novo Testamento era exatamente porque o povo, achando que estava
fácil e prático, por causa da lei, eles estavam complicando. Aí eles não conseguiam mais ver o invisível como uma coisa fácil e prática. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Deus tem que perguntar mais de uma vez para o Adão: e aí, meu irmão? Onde é que você foi parar? Vamos falar no português goiano aqui. Onde é que você está, meu irmão? Agora sim, sabe? Onde é que você está, minha irmã? Onde é que você foi parar? Para onde essa ideia te levou? E aí foi curioso, porque eu não sabia o que o Cláudio ia compartilhar aqui, e o resto do conteúdo você já tem lá na outra reunião, de maneira bem fácil e prática. Não, pode deixar, não vou precisar não. Eu fui acordado essa madrugada, essa semana de madrugada. Eu estava lá, deitei com o trem na cabeça, porque nós estamos vivendo uma transição e eu estou conhecendo cada vez mais profundamente, de maneira prática. Deus está me levando para aquilo que hoje é o ambiente mais desesperador da humanidade: a velhice solitária. Você ter alcançado sucesso, você ter feito tudo o que você era capaz de fazer e se perguntar: e aí? Eu alcancei meu propósito? Era isso? Onde estão as pessoas? Então, e sabe uma coisa que eu estou vendo que é interessante? É que é curioso como que por mais velho que você tenha ficado, por mais experiente, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Porque talvez você já está vivendo isso, ou talvez você ainda vai viver. Não interessa o que é que você tenha feito. Não interessa se você viveu 50 anos. A expectativa que as pessoas colocam sobre você é tão grande que lá no fim, muitas pessoas não querem te conhecer, querem continuar te entendendo e pedindo que você prove para elas, que você continue provando para elas que você corresponde à expectativa delas. Talvez por isso muitos velhos estão ficando... Eu estou percebendo isso, Cláudio. E estou pedindo saúde para Deus para enfrentar isso pelos meus irmãos. Não interessa quanto você tenha feito, não interessa quanto você tenha amado, não interessa quanto você tenha entregado. Lá no fim, as pessoas ainda vão estar pedindo provas se você é você mesmo. Porque essa foi a pior tentação de Jesus. E aí? Você é mesmo quem você diz que você é? Então prova. E aí nós vamos insistir em traduzir, em trocar entendimento por conhecimento, conhecimento por entendimento. Tanto é que se você estiver num ambiente e você começar a achar que isso aqui não está satisfazendo suas expectativas, o que você vai fazer? Fala para mim. O que você vai fazer? Então quem tem sossego com um negócio desse, agora coloque isso na vida prática das pessoas. Coloque isso lá para um velho que está lá com a família dele e com medo de repente ficar caduco. E aí? E aí? Se ele não estiver conseguindo se explicar mais? E aí, se ele começar a desenvolver alguns hábitos que parece que agora ele é outra pessoa lá da sua família? E aí? E aí? E isso tem que ser perguntado mais de uma vez. Onde? Onde o que você entendeu te colocou? Cláudio, eu tenho
Eu estou percebendo que a gente andou ensinando algumas histórias da Bíblia meio invertida. Eu tenho 68 anos. Cresci no Evangelho. Frequentando escola dominical. Desde quando eu não me lembro. Dormia no banco da igreja. No culto, porque não tinha essa moleza de ministério infantil cheio de trenzinho, não. Era ali, não, pesado, e nós dormindo e quietinho. Me converti aos 14 anos de idade. Isso quer dizer que eu comecei a conhecer o Evangelho de fato? Tem 54 anos. E agora essa semana, que pela primeira vez na minha vida, eu tive um entendimento. Que aquela sarça ardente pegando fogo, não era para Deus mostrar Deus para Moisés. Era para Deus mostrar Moisés para Moisés. Para ele se conhecer. Porque Deus não está produzindo imagens para ser reconhecido. Ele está produzindo imagens para que ele possa ser conhecido em nós. A sarça pegando fogo no deserto somos nós. E sabe o que quer dizer isso? Uma árvore que não vale para nada. Nem para decoração. O trem mais comum e reba. Ninguém ia montar uma empresa de vender muda de sarça. Não dá para ganhar dinheiro, sustentar a família. Mas de repente, Deus diz assim para Moisés: ainda que você se sinta assim, o puro espinheiro, o puro pau vale nada. Ainda que você se sinta o arbusto da geral, há um fogo em você que queima e não se apaga. Amém, meu irmão? Sabe por que eu queria dizer isso aqui hoje para você, para nós? Porque talvez nós não estamos aqui, eu e você, porque o povo acha que nós dois estamos aqui porque nós somos o tudo certo. Sabe por que eu acho que ainda é nós dois? Porque nós somos tudo errado. Superando. Aquilo que poderia nos deixar de fora daqui, por achar que ainda não está. Só para poder entregar alguma coisa que represente virtude e esperança para os irmãos. Viu, irmãos? Aqui existe a plena consciência de que tem muito trem errado para consertar, mas nunca foi uma questão de certo ou errado. Nunca foi. Sempre foi o esforço de continuar entregando. Amém? Duas sarças, espinhenta. Ninguém ia comprar a muda de nós para decorar. Sabe o que nós queremos? Só continuar pegando fogo. Só isso. Glória a Deus. O amor do Pai, que jamais acaba. A graça do Filho, que não faz nada porque precisa ser feito. E a comunhão, a beleza da simples comunhão. O amor do Pai que nunca acaba. A graça que não põe preço. E a comunhão que é só comunhão. A alegria do encontro.
Alegria só de ser lâmpada e luz na vida um do outro. Seja sobre você, hoje, sempre, em todo lugar. Em qualquer momento da sua vida, com 5, com 15, com 30, com 40. Eu me lembro. Hoje eu me lembro. Com 14 anos de idade. De achar que meu pai não sabia nada da vida. Hoje eu me lembro. Com 16 anos de idade, eu ter que tomar conta da minha casa, dos meus irmãos, porque meu pai, um homem de Deus, ficou tão carregado de culpa, de ter que dar certo, e era tão cobrado das expectativas dos outros, que ele ficou 2 anos trancado num quarto. Um artista. E contava história. Voltava do cinema para fazer pocotó do cavalo do zoo. Dois anos sem conseguir fazer um O com a caneta, cheio de medo e culpa. Foi lindo ver ele sair de lá. Foi uma ressurreição. Nós estamos ficando esquisitos, irmãos. Nós estamos ficando muito esquisitos. Parece que tudo que a gente fala tem que ter sentido. Parece que tudo que a gente faz tem que ser importante. O Cláudio estava falando de deserto aqui, eu não aguentei. Sabe o que nunca faltou no deserto? Cama, comida e roupa lavada. Que deserto era esse? Que deserto era esse? Por que era deserto? Por que era deserto se não faltava comida? Por que era deserto se não faltava roupa, sandália? Porque é o deserto de nós. É o deserto de cada um cuidando do seu próprio interesse, lutando para sobreviver. Todo mundo junto, mas ninguém em comunhão. Morando tudo no mesmo lugar durante 40 anos. Sabe o que era esse deserto? Um condomínio fechado, onde não faltava comida, roupa, cama, camelos. O que era o deserto? Um condomínio fechado, onde as pessoas não sabiam sair para cumprir o seu propósito, ocupar a terra que Deus queria ocupar através deles. Glória a Deus, amados. Aleluia. Porque às vezes você está achando que o seu deserto é um lugar difícil. Não é. Deserto é só o lugar onde às vezes você se escondeu, e agora Deus está te perguntando: onde você está? Amém? Amor do Pai, graça do Filho e a bendita comunhão do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos em paz. Em nome de Jesus.